Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Destaque Show. E hoje aqui em destaque estou com meu amigo, pastor Anderson. Grande prazer estar aqui com vocês, Samuca. Toda a família, há muito tempo. Muito obrigado pelo convite. Olha, eu que fico muito agradecido pela sua presença e a gente vai bater um papo aqui muito abençoado. O pastor Anderson aqui, que é engenheiro civil, deixou aí, eu sei que é muito corrido. Também pastor do Ministério P4. Sim. E tantas demandas, né? Tanto e aqui presente para a gente bater esse papo. Pastor Anderson, só eu vou deixar... Aparece aqui na tela, antes da gente dar início a esse papo, eu queria falar aqui sobre o nosso patrocinador aqui, Tudo para a Sua Festa, Mineiro JM. Olha só, né? Aluguel, né? Aqui o aluguel de mesas e cadeiras, brinquedos, espaço para festas, louças e show, carrinho self-service, barracas de pipoca e algodão doce. Então tem aí bastante coisa. Aí, pastor, se, né, tá precisando, aí, ó, nós estamos no mês das crianças, né? Então, quiser ir na igreja Guarulhos, porque aqui é de Guarulhos, né? Fazer aí, pode aí, tá? Legal. Essa parte do richô, barraca de pipoca, algodão doce, não sei se vocês perceberam. Foi a parte que eu mais gostei. Legal, Então, se legal. quiser aí também, pastor, contratar os serviços aí do Mineiro JM, eficiência total, profissionalismo, entrega rápida, e que tem aqui abençoado e acreditado nesse podcast. Que bênção, então, que legal. Tá, um agradecimento aqui também. E também, você que quer ser patrocinador, tá lá, vai lá na descrição lá. depois do vídeo e entre em contato aí. Vamos conversar para você estar aqui também em destaque. Tá bom? Vamos lá então? Bora. Bora lá, pastor. Bora Pastor, prosear. Vamos prosear. Assim, a gente está vivenciando uma situação bem diferenciada. Né, diferente em tudo aí em relação à criação, a política também muito envolvida nisso e tantas outras coisas que a gente sabe que nós, como cristãos, sabemos a importância de tudo isso. A palavra de Deus nos ensina realmente como ensinar, né, as crianças, e o convite também é bem apropriado também para você que está com 2 filhos aí ainda, né, pequeno, o Arthur, o Anthony. E o que a gente poderia falar bastante aqui também em relação como a criação nos dias de hoje, a relação pais e filhos. O que você poderia iniciar esse papo aí? Vamos lá, sim. Sou pai hoje do Arthur de 6 anos e do Anthony de 3 anos. Tá com 2 anos, vai fazer 3. São 2 bênçãos do Senhor. Amém. A gente bateu um papo tempos atrás, a gente sempre conversa, né? Eu hoje estou com 39 anos. Cara, fui criado na igreja pelos meus pais. Tive o privilégio deles poderem, literalmente, ensinar o caminho ao qual nós deveríamos andar. Diariamente, indo para a igreja, ouvindo, passando dificuldade. Na minha caminhada, na minha trilhada, eu e meus irmãos, tem eu, o Leandro e a Viviane, em nenhum tempo, graças a Deus, aos cuidados dos meus pais, a oração, a educação, a persistência. E eram outros tempos, né? A gente fala isso, parece que a gente tá velho, mas não. Eram outros tempos. Nós nunca nos desviamos, nunca deixamos de ir para a igreja. Então, tudo que eu tenho de lembrança, minha memória afetiva, minha memória de vida, foi dentro da igreja. Você é bitolado? Não. Mas o que eu quero deixar para os meus filhos hoje. Os tempos mudaram. Um adendinho aqui, tá? Ó. Tive um pequeno acidente aqui Quebrei o dedinho, mas já tá tudo bem. Por isso vocês vão ter que ficar com essa coisa aqui estranha. Mas não sou robô, é só o dedinho. E voltando agora. Então, o que eu desejo, o que eu anseio é que meus filhos busquem a Deus e vejam isso em mim como eu vi nos meus pais. Que meus filhos andem com Deus e vejam isso em mim como eu vi nos meus pais. A minha grande luta e a minha grande batalha é que os meus filhos, eles me vêm pregando, vêm ministrando louvor, vêm, às vezes, nós aconselhando pessoas, trabalhando na igreja, mas eu não quero que eles me vejam lá, me reconheçam lá como cristão. Eu quero que eles me reconheçam como cristão dentro da minha casa. Porque se
o evangelho não der certo dentro da minha casa, não vai dar certo lá fora. Verdade. Sabe o que eu gosto, que eu posso, sem prepotência, com muita humildade, se eu posso deixar alguma dica aqui pra gente começar essa conversa é: os pais, a didática dos pais é ensinarem os seus filhos a serem cristãos dentro de casa, a lerem a Bíblia, a terem... Eu tenho um filho de 2 anos, ele ora antes de dormir. Ele fala lá as palavras dele, mas eu forço. Dele. Tem dia que não quer orar, não. Então a gente não vai dormir. Eu quero que você ore. Ele ora. Como está escrito no livro de Êxodo, o povo é instruído para eles inculcarem, ou seja, colocarem na cabeça dos filhos, de dia, de tarde, de noite, a todo momento. Constantemente, lembrando, relembrando, lembra de novo, relembra. É até um gerúndio. Por quê? Está acontecendo. Enquanto você está caminhando, está acontecendo. Está sendo disseminado, está sendo falado, está sendo pregado aquele conhecimento. Para que os filhos não se desviem. Nem de noite, nem de dia. No livro de Josué, capítulo 1, ele fala assim: Josué, eu sou contigo. Mas esforça-te, tem de bom ânimo. Mas faz o quê? Qual que é a condicional para isso? Medita no livro de dia e de noite, a todo tempo. Então, a gente, na nossa correria hoje, o nosso maior inimigo é a falta de tempo. E a falta de tempo, ela entra dentro de casa, dentro do nosso lar, na educação dos nossos filhos. Igual você disse aí, a nossa vida é corrida, assim. Se a gente for começar aqui, colocar aqui um ranking, quem corre mais, sempre um vai estar correndo mais que o outro. Mais que o outro. É ou não é a verdade? É verdade. Então, assim, Samu, pra gente começar esse assunto, a importância, assim, de a gente cultivar Cristo, quem é Deus, dentro do nosso lar. É a primeira dica que eu posso deixar. Daí, E a gente vai falando, a gente vai vendo. Existem muitas coisas que a gente vê nos nossos filhos e são resultados daquilo que a gente vem pregando e falando com eles. É isso. E você falou algo muito interessante: criar memória. A criança tem isso. Tanto é que você, né, lembrou Sim. aí da sua infância, a criação dos seus pais e tudo mais. E eu lembrei, você falando isso, eu lembrei quando estávamos na igreja, né, quando eu cheguei lá, você bem jovem, né, um pouquinho mais velho, e com meus filhos pequenos. E interessante, Anderson, que eles chegavam em casa e uma das brincadeiras dos meus filhos era nos imitar. Pegava ali, eu sou o Anderson, vou ministrar. Eu sou o pai. Ninguém ficou gordinho assim não, né? Deus livre. Tá vendo? Tá vendo a importância disso? Eu sou o pastor, tal. Então, eu percebi essa brincadeira porque era criado uma cultura na educação, na questão dos meus filhos em relação a tudo isso. Graças a Deus, hoje, homens aí e tal, né? E netas, né? Agora tenho netas. A gente vai, né? Progredindo, né? Legados, vamos deixando legados. E você falou esse ponto muito importante. E essa relação, pegando um pouco desse gancho da memória, qual a relação de você vendo a criação que você teve dos seus pais e agora como você projeta isso para os seus filhos? Porque geralmente a gente começa a ter uma experiência quando a gente é pai. Quando a gente, né, quando o Natal, a gente pensa diferente. E quando a gente assume, vem muitos nossos pais. Vem as palavras deles, vem os conselhos, vem tantas coisas. Como você poderia aí passar essa dinâmica? Na verdade, assim, um pai, um verdadeiro pai, ele sempre vai preparar o filho para ser maior do que ele. O papel do pai é abrir caminho, é criar pontes. Para quê? Para que os filhos possam atravessar e chegar mais longe. Eu entendo assim que a gente está num momento de construção, sabe? E na construção da educação dos nossos filhos é muito difícil. O acesso que eles têm à informação hoje é surreal. É surreal. É porque os tempos mudaram, né? Os tempos são outros. Uma criança hoje, ela tem informação de 6 anos, que é o Arthur, ela tem mais informação do que o imperador Nero. Quando ele estava lutando, quando ele estava guerreando, estava criando táticas, assim, estou falando, é uma informação absurda. Conhecimento é outra coisa, mas acesso à informação ele tem. E assim, como a gente filtra isso dentro de casa, Samu? Como eu consigo pegar anos, assim, na minha leitura, nós evoluímos em 10 anos, 50, sabe? De 2010 para cá, foi muito rápido, aceleram muito com redes sociais, com smartphones, enfim. As necessidades se tornaram outras.
Eu gosto de falar sempre assim, o jogo é o mesmo, mas a forma de jogar muda. Interessante. Então, quando eu tô assim como pai, eu lembro muito que os meus pais falavam. Meus pais, assim, eles não era muito de bater, assim, né? Mas, assim, eu lembro uma coisa que era terrível pra nós. Eram 3 crianças, né? E a mãe sempre trabalhou, enfim, muito cedo. E existia tempo que a gente ficava em casa sozinho, ou alguém cuidava, ou ficava com a avó, enfim. E eu lembro quando a gente brigava, a nossa penitência, o nosso castigo, quando ia mal na escola, era tipo assim, eu brigava com o meu irmão, que tá até aí hoje com a gente. Aí O ele vai Leandro tá lembrar isso aqui, aí, então. não vai me deixar mentir. Eu amo meu irmão, não devo brigar com ele. Tipo, sei lá, 10 páginas de caderno, encucando ali que eu amava meu irmão e não deveria brigar com ele. A gente veio crescendo. E com a forma que a gente foi crescendo, ficando mais velho, eu via que nos relacionamentos dos meus amigos da escola, até mesmo da igreja, às vezes tinha um irmão que, cara, ele tinha uma roupa, ele trancava o guarda-roupa dele, ele trancava os alimentos dele para que o outro irmão não tivesse acesso. Ah, ganhava uma camiseta, essa camiseta é minha, eu vou usar e ninguém pode usar. Com essa dinâmica que meus pais criaram, eu amo meu irmão, eu devo cuidar dele, e tinha que acabava de brigar, tinha que se abraçar, enfim, aquelas coisas terríveis que a gente não gostava de fazer, abraçava um brigado com o outro, assim, com aquela cara. Mas o que veio Obrigado. acontecendo? Chegou assim, por exemplo, se eu comprasse um tênis, meu irmão já aconteceu de ele usar o tênis antes de mim e eu não ficar chateado com isso, cara. Por quê? Eu entendi que quando Deus me abençoava, ele abençoava meu irmão também, abençoava a minha casa. A gente cresceu, eu e meu irmão, nós somos sócios há mais de 10 anos junto. Cara, a gente nunca teve uma discussão pra brigar, pra desfazer a sociedade. Vem gente de fora, às vezes não fica porque não consegue acompanhar a nossa dinâmica. Mas aquilo que meus pais plantaram como família, Princípios. pra mim, como princípio pra mim, e os princípios são inegociáveis, cara. Eu lembro meu pai, a gente numa dureza da vida assim, violenta, cara. Meu pai foi no banco pegar uma rescisão e deram, sei lá, 10 vezes mais que a rescisão dele. Chegou, ele pegava envelope, era aquela época mais arcaica. Aham. Chegou em casa, contou Cheio de- envelope. Falou, meu Deus, tem 10. Se fosse outro cara, falando, glória a Deus, Deus me abençoou, abençoou. aleluia. Mas meu pai chegou em casa, ele falou pra gente, falou, não, ó, tem 10 vezes mais. Amanhã eu vou voltar no banco e vou devolver esse dinheiro. Ele voltou no banco no outro dia, chegou lá diante da caixa, lá que tava lá, pegou o envelope de dinheiro e devolveu pra ela. Falou que a mulher começou a chorar e agradeceu. Falou, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Olha aqui. Sabe, aquilo marcou eu. Marcante. Hoje, quando meu filho vê alguma coisa assim, eu dou um exemplo pra ele. Isso aqui não é nosso, a gente nunca vai mexer. Isso aqui não é nosso. Então, se você deixar o dinheiro lá, deixar alguma coisa, eu vou ensinando meus filhos o que é dele, o que cada um, que dá de César o que é de César. Ou seja, não mexa com as coisas que são dos outros, entendeu? Se é devido do outro, você vai pagar o justo, enfim. A gente aprende isso e foi uma memória que ficou da minha infância. Então, hoje eu tento, nesse mundo turbulento que a gente tem, hoje a minha educação eu disputo, cara, com o YouTube. Hoje a minha educação eu disputo com... Eles assistem aqueles jogadores jogando Warcraft, esqueci o nome do jogo, Minecraft e outros jogos assim. Eu nem sei o nome. É uma luta porque a dinâmica deles são outras. E se ele não sabe, Roblox, e se ele não sabe, ele tá fora do meio, entendeu? E isso é tão. A gente falando assim em relação ao tempo e você também falando dessas questões, né, tão importante como a gente deixar a criação, como a gente criar para os filhos, o tempo de qualidade. Você falou assim, a disputa, né, que tem aí, YouTube, né, smartphone, essa coisa toda. Qual o tempo, muitas vezes em casa, porque essa relação, principalmente como você falou, seus pais também, mas você também, né, a esposa, a Fernanda, né, trabalha tudo e tem o trabalho. Como vocês têm separado, como vocês têm preocupado com esse tempo de qualidade dentro de casa? Assim, o tempo de qualidade é o mais complicado. O tempo é o nosso inimigo, mas existe uma frase que eu gosto muito. Tem uma música do Pregador Lu, o tempo é rei, não espera ninguém. Então ele vai passando, é muito rápido. Quando a gente escuta falar, poxa, era criancinha, agora já tá um homem já formado. É verdade, é muito rápido. O que eu faço? Hoje a gente
tem os nossos filhos inseridos em várias atividades, assim. Então, por exemplo, tem o dia da natação, tem o dia do jiu-jitsu, tem o dia do futebol. Esses momentos, tipo, pra estar com meu filho mais velho, eu faço questão de estar com ele. Então, eu tenho algumas horas na vida de rotina minha que eu não vou abrir mão para estar com meu filho ali, para ele ter um pai presente. Imagina com isso, você ter todo o dinheiro, você ter condições, ou você conseguir pagar algo pro seu filho e você não tá ali para prestigiar, para incentivar ele, para mostrar a ele. Não faz sentido, sabe? Então, a gente vai procurando fazer isso. Dentro de casa, toda terça-feira é o dia que a gente tá relax. Então, a gente procura fazer o quê? É uma pipoca com as crianças, é assistir um filme, é ter um tempo de brincadeira, ter um tempo de qualidade com eles, entendeu? Mas, Samu, não é fácil, cara. Não é fácil. Hoje a gente tem a rotina da igreja que ela Também. é pesada, quando a gente fala pesada, que a demanda é alta, então a gente está ali trabalhando. Tem a rotina das empresas que a gente trabalha, que também tem uma demanda alta, só que assim, a família não pode ser... Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua família. Não adianta você ser um cara de sucesso lá fora. Entenda isso, cara. Se você tiver sucesso externo e não tiver sucesso dentro da tua casa, você é um homem fracassado. O sucesso externo não justifica a derrota dentro de casa. Entende isso? Então, nisso a gente vem tentando se policiar. Anderson, o Mar de Rosas é nada, cara. É uma loucura, é uma luta constante. E a gente pondo até nesse ponto, a gente pode dizer assim que somos privilegiados porque tivemos a criação dos nossos pais, né? Os dois, pai, a mãe, né? Você também, pai e a mãe, né? Meus filhos foram comigo, com a minha esposa. Você, a esposa, tal. Mas a gente vê também, é uma grande realidade, a gente também na igreja, né? Lógico, no âmbito geral e social, daquelas pessoas que são sozinhas, às vezes, né, divorciadas, separados, pais, né, distantes, às vezes viúvos, várias outras situações onde um ou outro cuida dos filhos separados. Então, a gente vê, você, lógico, tem acompanhado também isso na igreja, acontece também, bastante tem. E como você, assim, poderia... o que você vem aconselhando diante de uma mãe que cuida, talvez alguém que está assistindo aí fala, mas eu sou sozinho, eu cuido do meu filho sozinho, ou de repente também um pai, né, sem essa presença materna, a presença paterna, né, uma falta que tem da presença paterna, ou raras vezes a presença também materna. Como você vê isso daí também? Como você tem até mesmo aconselhado ali na igreja diante desse quadro, né? Diferenciado do nosso, né? Sim, literalmente, verdadeiramente, né? Nós que temos a possibilidade de termos o privilégio, eu vou falar isso. A família não é perfeita, sabe? Isso. Não é perfeita. Eu costumo até dizer que não existe família perfeita, existe família abençoada. Exatamente, perfeito. Ótima síntese. É isso aí, é isso. E assim, é uma luta. Eu vejo hoje os maiores existe um pico de natalidade, de nascimento de crianças em crianças de 13 anos. Imagina isso. Meu Deus. Sabe essas crianças porque elas engravidaram, porque é um lar desestruturado. A maioria das crianças hoje, elas nascem no nosso país, no Brasil. Existem dados, tem até aqui, depois eu posso até procurar aqui para te passar. São crianças sem pais. Ou seja, adolescentes, tem ali um momento de prazer, tem um filho e os pais são omissos. Por quê? A vida da garota muda. A vida do moleque, a vida da garota amanhã, ela tá tendo que parar a escola, tá tendo que se cuidar, depois nossa criança tá aquela loucura. O moleque outro dia tá jogando futebol na rua. Tá trocando figurinha da Copa agora, que é um momento Um com a galera. encargo pra mulher fica bem mais pesado. Então, assim, taxas de depressão em jovens são causados por causa de lares desestruturados. E cresceu bastante também. Demais, né? demais, demais. A gente vem da ressaca ainda da Covid, e isso cresceu demais dentro dos lares, entendeu?
a convivência dos lares se tornou mais difícil, mas eu falo assim, na verdade, você viu separação em alta. Se você procurar os números, você vai ver como aumentou o grau de separação. Mas, na verdade, as pessoas não se suportavam. E, assim, a Covid obrigou que as pessoas convivessem. Ficassem no mesmo espaço por muito tempo. E, assim, isso causou vários problemas. Mas também teve várias coisas que foram bênçãos. Né? Isso, foram benéficas. E isso é verdade. Então, o que eu entendo isso? Agora vamos voltar lá. Porque eu rodeei tudo para chegar nesse ponto. O que eu entendo com isso? Hoje, uma mãe, que é mãe e pai, você tem que aplaudir. A gente conhece pessoas da nossa convivência que a mãe criou os filhos, uau, de maneira sensacional. Sensacional mesmo. Os filhos todos casaram, os filhos todos conseguiram com referência. Mas qual que foi o diferencial? Estar com Cristo na igreja. Hoje nós temos lá dentro da igreja uma preocupação. O departamento infantil, ele não é só composto por meninas, por mulheres. Também existem homens dando aulas. Por quê? Porque o homem muitas vezes é a parte paterna para aquelas crianças, entendeu? Show. Então, ele tá ali e muitas crianças que não têm pais olham aqueles meninos ali, aqueles homens, aqueles pais de família dando aula e começam a se tornar uma referência. Legal, porque eu ia perguntar isso para você. Eu ia perguntar em relação lá do Ministério de Crianças se tinha figura masculina. Porque envolve tudo isso que você falou. Realmente tem uma importância muito grande. Porque possivelmente, né, uma criança que está ali, ela tem mais está mais com a mãe, não tem, né, uma figura paterna que ali represente, e ela ali na escola vendo uma figura masculina ensinando ali também, se colocando, posicionando numa posição que pode trazer essa imagem. Até eu falei aqui, né, do meu filho, brincava imitando a gente, ministrando louvor, cantando ou pregando, porque essa é uma importância muito grande. Eu acho que a relação que você falou é um ponto muito importante. É mesmo esses pais que não têm, né, essas crianças que não têm essa figura, poder estar na igreja, a igreja entender isso também, é importante essa linha. E já faz tempo que tem uma figura masculina já na igreja? A gente vem inserindo devido à demanda de uma agenda querendo destruir os princípios familiares. Então a gente viu que isso era necessário. E os meninos se voluntariaram e fizeram isso, estão trabalhando, dando uma aula, enfim. Porque assim, e dar uma aula, a gente não vai doutrinar ninguém, a gente vai ensinar o amor de Deus e vai revelar quem Ele é. Então, quando a gente fala paternidade... A sã doutrina da palavra. A sã doutrina... Quando a gente fala de paternidade, quando a gente que a gente flui em temas na igreja e estão ministrando ali na escolinha, as crianças vão conseguir assimilar o que está acontecendo. Vão conseguir assimilar a palavra com a realidade, entendeu? Então, essa é o nosso foco, esse é o nosso entendimento. O Brasil, ele é oriundo de uma colonização. Uhum. E essa etapa, o que aconteceu? Os portugueses vieram, muitos, a gente conhece, que conhece um pouco de história, vieram aquela racinha legal, né? Aquele povinho... beleza. Aquele povinho bandidos, ladrões, enfim... Também, né? Também. Porque não foram só esses que vieram. E muitos engravidaram as índias, engravidaram e foram embora. Deixaram a nação órfã. Então a gente carrega isso. E o papel da igreja, o papel do cristão, o papel do pai é vir curando a orfandade. Porque quando a orfandade é curada, as pessoas são libertas. E pessoas libertas transformam o ambiente cristão. Isso é um ponto... Você fez também, eu lembrei, uma vez uma pregação... que você uma mensagem tremenda que você trouxe, né? Aproveitando essa linha e se deixa. Foi lá em Malaquias 4:6, né? Que o Senhor, os pais converteriam coração, né? Coração dos pais seriam convertidos aos filhos, dos filhos aos pais, né? Onde Deus iria quebrar, ou seja, desfazer ali a maldição. Isso. Pais profetas, filhos proféticos. Era essa a ministração. Isso. Pais profetas, filhos proféticos. Qual que é o papel do pai? Profetizar. Mas eu não estou vendo nada. Profetiza. Sabe, eu gosto muito de usar o exemplo da minha família. Cara, porque
É a realidade que eu vivo e isso serve, esse é o combustível para estar aqui. Talvez você não tenha exemplo de família, cara, pouco importa. Porque assim, Deus ele faz uma aliança com Abraão, mas Deus não tinha uma aliança com Terá, que era o pai de Abraão. Quem está ouvindo, quem está escutando agora, entenda isso. Deus está começando uma aliança agora com você, na tua família, para abençoar você, a tua descendência e os que vierem no teu legado. Eu creio nessa palavra. Amém. Existe um teto espiritual aqui. A gente só não está batendo um papo, mas eu libero essa palavra profética para todos que estão escutando. Amém. Recebam. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então, o que a gente entende com isso? Meu pai sempre foi, você conhece ele, sempre foi muito brincalhão. Tinha aquele Black Power, então tava na noite, era capoeirista, fumava, bebia, enfim. Gostava de ter os joguinhos de baralho dele, enfim, era isso. Minha avó vem da Bahia, cara, e depois de um tempo começa a fazer um círculo de oração na casa dela. E meu pai passava lá, meus tios passavam lá dando risada, zombando. Tirando barato, tirando sarro. Olha os Bíblia. Olha as irmãs do coque aí, enfim. Sabe o que a minha avó falava? Meu filho vai ser um pastor. Eita. E ele passava. Eu imagino que na cabeça dele não pensava, tá doida, mas... tá viajando. Outro dia, meu filho vai ser um pastor. O que eu vou resumir hoje pra você aqui. Pra vocês, na verdade. Meu pai se converteu, se tornou um pastor. Meu tio se tornou um pastor. Minha tia se tornou um pastor. Minha outra tia foi convertida. Meu outro tio teve encontro. Tá hora tá lá na igreja, mas já teve encontro com Deus. Através da vida do meu pai, a família da minha mãe, que também são mais 8 irmãos, todos convertidos. Ou seja, eu vi pessoas convertidas da minha família, tios meus, que eu falava, impossível. Eu vi ele trabalhando de diácono na igreja. Eu falava, uau, isso é um Deus. Isso começou, sabe do quê? De uma palavra profética liberada pela minha avó. Eita, que eu quero deixar para vocês. Nós temos que profetizar na vida dos nossos filhos. Sabe, a política esquerdopata, a gente não vai entrar nesse viés, mas nós temos que falar isso. Eles querem destruir os princípios da família. Qual que é o papel da igreja? E as crianças é uma grande vítima desse sistema tenebroso. Quando Hitler começa, existem contos que ele começa a fazer a sua... plantar a sua semente, ele começa nas escolas infantis, através das crianças. O que a esquerda veio fazendo? Ela quer destruir ali, ela tira o dia dos pais, tira o dia das mães, coloca o dia da família, a instituição vai quebrando. Tanto desculpe eu cortar você, pode fazer. É que teve uma advogada, não sei se você viu, ela numa live, né? Isso aí viralizou. E ela dando uma estratégia de como se infiltrar na igreja evangélica, nas EBD, né, escolas bíblicas, e nas escolinhas, né, na escola no culto infantil, e ali falando de Jesus, a estratégia ali, né, é marxista, né, a questão cultural, mas falando de um jeito, Jesus é bom, Jesus ama os pobres, e tentando infiltrar a ideologia esquerdista. Olha que ponto que chega... O diabo, ele é astuto. Ele é astuto. Ele é astuto. É inteligente. E a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Sim, ele é inteligente, ele é eficaz. Ele é eficaz, entende isso? É loucura, mas ele é eficaz. E a gente está onde a gente está porque ele foi eficaz nisso. Mas o nosso papel, eu entendo isso, que a igreja... Existe uma... Eu usei essa frase na pregação de domingo, que assim, quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Se você não desistir da tua família, o sucesso dela vai ser inevitável. Então, o sucesso, quando eu falo, é a sua família curada, a sua família sarada, é a sua família aos pés de Jesus, restaurada e transformada. E é isso que a gente vem lutando, é isso que a gente vem falando, é isso que nós estamos profetizando na nossa nação e para os nossos filhos. O papel da igreja, o papel de um pai na educação do filho é você preparar o seu filho para ser maior do que você. Dentro disso eu falo, todos os nossos filhos, quando eles nasceram, todos, né? A gente perdeu um filho, eu não sei se você lembra, não sei se a gente chega a comentar, mas a gente perdeu um filho. Tava indo para a 3ª semana e acabou abortando. Aborto espontâneo, foi terrível, mas a gente tem os planos de Deus. Mas vamos lá, vou começar do início, vamos falar. E quando a gente... Para ter o Arthur,
Foi uma luta. A gente já estava um tempo casado, a gente falou, legal, a gente viajou, passeou, enfim. Fizemos as nossas viagens, curtimos bastante o casamento, falou, legal. Existe um momento que necessita, você entende isso? Sim. O filho é necessário. Pra você passar de fase. E Ser promovido. Ser promovido. Rapaz, a gente começou a tentar engravidar. Não vinha. Eu fiz exame, Fernanda fez exame, tá tudo certo. Pô, não vem. Veio um pastor amigo nosso, chamado Mene Escobar, de uma igreja da Argentina lá, gigantesca. Ele veio pregar. E a gente tinha nós temos, né, um grupo de pastores que ele discipulava a gente. Sim. E nesse discipulado, ele veio pro Brasil e ficava um dia na casa de cada pessoa. Enfim. E foi o dia que ele foi pra nossa casa. Sem contar nada, sem falar nada, ele chegou na nossa casa e falou: vocês querem ter um filho, né? Vocês devem estar lutando, orando por isso. E a gente falou: uau, a gente já vê que é Deus. Ele falou: descansa o seu coração. E ele fez uma oração. Cara, a oração mais simples da vida. Senhor Jesus, vem e faz o melhor para seus filhos. Não teve horas, não teve céu descendo, não teve... E ele era um cara que flui poderosamente com dons sobrenaturais. Saí do culto, o pessoal sai tudo babando, não sabe nem onde tá. Onde eu tô? O que aconteceu comigo? Mas ele fez essa oração simples e a gente continuou conversando. Esse cara foi embora. Cara, depois de um mês e meio, a gente tá ali, a Fê falou, atrasou. Pô, cara, tava grávida. Uma palavra liberada. Uma palavra profética liberada no ambiente certo. Aconteceu. A gente tá daí esse cara vem de novo pro Brasil. A gente tá numa conferência poderosa na igreja. Tem alguns pastores de vários lugares aqui de São Paulo, enfim. E tinha um pastor lá que ele era... eu acho que peruano, não vou lembrar. Enfim. Ele tava aqui. Ele chama até pastor Álvaro. Não vou esquecer o nome dele, porque foi muito poderoso. Ele tava aqui. E a Fernanda tava grávida, os pastores subiu. E a gente tava lá em cima no palco. E ela tava grávida, desse cara vem orando. Daí ele faz 3 orações. Ele faz uma oração em português, faz uma oração em espanhol, faz uma oração em inglês. Eu falei, uau. E ele falou assim, eu sinto um rugido aqui nesse ventre. Rapaz, beleza, a gente toma uma palavra, né? Que pai não quer escutar isso? Uau, glória a Deus. E a gente vai lá. Tá bom? Daí nasce o Arthur, glória a Deus, tudo certinho, tudo perfeito. E a gente vai apresentar ele. Na apresentação dele, eu queria levar uma Bíblia para apresentar ele, para bater o pezinho dele na Bíblia, fazer uma dedicatória. Pô, meu primeiro filho. Tem que ser uma Bíblia especial. Mas como todo bom brasileiro, deixei tudo pra última hora. E a gente vai ali, meu Deus do céu, esqueci da Bíblia, Fernando. Não, como você esqueceu isso? Cadê e tal? Enfim, esqueci da Bíblia. Fui lá, daí vou em casa. Tinha algumas Bíblias, falei, eu tenho umas Bíblias boas aqui, eu vou em casa. Quando eu pego a primeira Bíblia, assim, da minha estante de Bíblia, fechada assim, eu pego ela, tiro. Que Bíblia era essa? Uma Bíblia trilingue que eu tinha comprado. Em português, espanhol e inglês. Cara, arrepia. Olha, meu Deus do céu, eu falei, uau! Uau! Cara, e eu comecei a fluir nisso. Daí o Arthur tá com 1 ano, já tô acabando a história aqui. O Arthur tá com 1 ano e pouquinho. A gente tá na igreja, orando naqueles cultos fire, power fire. Fogo aquele puro. Fogo puro do céu, uau! Sensacional, o pessoal tá ministrando. Daí o Arthur sobe ali no palco ali comigo, eu tô ali orando com ele e tal. Fazendo uma oração por ele, chega uma menina. Ela ora em inglês e começa a rugir como um leão. Rapaz, eu fiquei assustado na hora. Daí acabou e ela orou em português e orou em inglês. Falei, meu Deus do céu. E quando a gente desceu ali, eu falei pra ela, você viu que você orou em inglês? Você percebeu que você rugiu? Ela falou, não. Eu falei, não é possível. E ela não... Não. Eu falei, não. Eu falei, não é possível. Você orou? Não é possível. De novo rugido. Fazendo o quê? Lembra que eu falei lá em Êxodo? Lembrar o caminho, cara. Apontar como flecha, como está escrito no livro de Salmos. Enfim. Cara, eu comecei a fazer esse moleque e eu tô lutando para que esse moleque seja isso. Sabe, onde ele tá fazendo hoje, pro esportes ele tem uma boa predisposição, habilidoso. Mas assim, em particular no jiu-jitsu. Eu tô um dia no jiu-jitsu lá.
todo mundo tá vendo um moleque lutar, daí chega um cara aqui, do meu lado, senta assim. E aí, pai, beleza? Seu filho aí? Ele falou, nossa, ele é habilidoso, hein? Quantos anos ele tem? Eu falei, 5. Só 5 anos? Eu falei, só. Ele falou, rapaz, esse moleque é habilidoso no jiu-jitsu. Ele falou, você sabia, cara, que tem caras aqui do Brasil que saem pra ir pras nações pra tá lutando, falando do jiu-jitsu, sendo levado? Eu falei, Ele falou, Ele falou, cara, prepara esse moleque, que esse moleque vai ser um desses caras. O que eu entendo com isso, Samu? O que eu entendo com isso? Caminho. Ó, o caminho que Deus vai colocar. Talvez esse cara vai entrar em países que os missionários não vão poder entrar, mas um lutador de MMA, de jiu-jitsu vai estar lá. Cara, e algo novo vai acontecer. Então, hoje eu aponto meu filho para viver isso. Olha, entender o chamado de Deus e a gente na responsabilidade, até mesmo com os nossos filhos, Deus já vindo falando, usando profetas, confirmando, né, e tudo mais. A responsabilidade que a gente tem diante de tudo isso daí, até mesmo... você assistiu, acho que todo mundo assistiu o filme Rei Leão. Sim, com Você certeza. vê o leão, pega lá... Até esqueci o nome do leãozinho lá. Simba. O Simba, pega ali e tal, e tenta, de tudo, a tragédia que acontece, né, na família, com o pai dele, aquela coisa toda, direcionar ele para um caminho que não era do leão. Não era o rei das selvas, né? Não era aquela presença, né, realmente tal do leão. Mas um outro caminho que ficava ali brincando com, acho que era... Como é com a zebra, com, né, e tudo mais. Mas depois que vem aquela questão que entende até mesmo que qual é o caminho que ele tem que trilhar, de quem ele é filho, né? Qual é a função, qual é o chamado dele. O DNA, então, né? O DNA, cara, isso, olha demais, demais. E eu fico muito feliz, eu creio também que Deus tem uma promessa, né, na vida de todos nós. Deus tem uma promessa, mas um chamado específico, né, na vida do Arthur, dentro do que você tem falado aí, revelado para nós. E também a gente ficar atento, né? A gente que fala também como os pais, a gente percebe do que Deus também já vai orientando, já vai ali levando os nossos filhos, porque você falou uma coisa muito interessante também sobre os filhos e a flecha também, eu lembro muito bem disso aí. Então, literalmente, o herói, o guerreiro, ele tem que apontar a flecha. Nossos filhos, eles são eles não têm destino ainda. Você entende isso? Lógico, nós sabemos que Deus já né? preparou, já reservou. Mas neles, na ideia deles, na concepção, eles não sabem. Seu filho está crescendo, se você falar para ele que ele é um ET, ele vai acreditar que ele é um ET. E pronto, acabou. Porque é você que está direcionando ele. Então é você que tem que direcionar o seu filho para onde ele vai fluir, o que vai acontecer com a vida dele. Então, assim, os filhos são um presente do Senhor na nossa vida. Verdade. Eles podem causar impacto que podem transformar nações. Mas não, isso é muito grande, isso é muito romântico, meu amado. Nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo. O que Deus vai fazer, a gente não sabe, mas cabe a gente preparar eles para isso, e Deus vai acelerar nele o processo. Deus vai operar neles o processo. Então, hoje a gente faz isso. O Ney é a mesma coisa, o Ney a gente chama o Anthony, o nenenzinho. E a mesma coisa, eu tava lá na sala, cara, tô lá orando, tal, pá, pedindo a Deus, a Fernanda já tá grávida, a gente tinha acabado de perder um filho, né, fazia, sei lá, 1 ano e pouco, então já tenho o segundo filho, já fico um pouco mais com medo, assim, mas confiando em Deus e tal. Tô na sala, de repente, lá, eu começo a chorar e Deus começa a falar comigo. Você escuta a voz de Deus falando, ó, esse menino que tá vindo vai ser alegria. Samu, não sei se você já viu os vídeos dele aí, mas aonde esse camarada passa é o cara mais boa praça que tem, cara. Ele anima o ambiente, que ele tá, ele anima o local que ele tá. Por quê? Porque a alegria de Deus foi semeada no coração dele. O que a Fernanda, o que nós fazemos como pais? A gente vai acelerando isso, vai colocando isso no coração dele, vai profetizando isso, entendeu? Isso é muito que o nosso fantástico. filho é uma bênção. Então, isso é importante. Algumas pessoas podem até chegar e falar, mas ele é pastor, já veio filho de pastor, os filhos dele agora é filho de pastores, né? Então fica tudo mais fácil. Mas essa receita que você está dando não é questão de ser pastor, não é questão de ter um cargo na igreja, ter uma função na igreja. Isso é tão simples
Isso é tão notório diante da palavra de Deus que é para todos. É para todo mundo. Então não tem, porque quando fala lá, ensina, né, a criança no caminho onde ela deve andar para que ela nunca venha e não venha se desviar. Então isso não está dando uma palavra só para alguns específicos. Isso é uma receita para todos. E essa questão é muito que você prioriza em relação a essa educação. É até interessante porque você está com os filhos pequenos. E a gente está vendo as ameaças externas que está forte. Né, ideologia de gênero, erotização infantil, tanta coisa aí que está ameaçando, né, as crianças, até banheiro unissex. Então, quer dizer, o cuidado maior... Porque linguagem neutra. Linguagem neutra. Então, olha só, gente, isso é tudo para realmente desmontar, né, os princípios bíblicos, né, judaico-cristão, realmente para abalar a cabeça da criança. E se realmente os pais ou a mãe, que só tem a mãe ou só tem o pai, não importa. O que importa é que se atentar a tudo isso que está acontecendo e poder assim firmar, dar uma educação realmente para os filhos, para que eles não venham se desviar, realmente incultando essa questão dos princípios e tudo mais. Outro ponto também, outro gancho aí, muito interessante que você deixou, é o talento. Você falou do Arthur no jiu-jitsu. E Deus, ele deu talento para todos nós. Tem adulto ainda que nem encontrou. Que talento que eu tenho? Né? Mas desde pequeno já é comprovado isso. Né? E essa percepção é muito interessante que você falou sobre a questão de entender o talento dos filhos porque Deus ele usa nos talentos. Ele vai te direcionando. Só vou voltar um pouquinho aqui naquilo que você falou, dá licença. A gente tá falando da erotização. Eu te cortei? Não. Você tava, você pegou um gancho meu, eu vou pegar o seu agora. A gente vê tanta coisa na cabeça. Mas o papo tá bom, manda aí. Da erotização, da descriminalização, da pedofilia, enfim. Cara, igual eu te falei, terça-feira é um dia que eu tiro pros meus filhos pra assistir um filme e tal. Pá. Resumindo, ele queria assistir um filme Pets, a gente foi lá, a gente tinha HBO Max, lá tava. Não, foi Piratation, tava lá. Pago certinho. Meu Deus. Mas brincadeiras à parte. Tudo bem, vamos lá assistir vamos. Começamos a assistir o filme. Cara, então o filme, vou dar um spoiler aqui sem dar muito spoiler. O filme basicamente é o Krypto, o cachorro do Super-Homem, e ele vai lutar lá, ele vai ser o herói. Então, é Super Pets. Eu vi o trailer. Legal. Pô, vamos assistir, vamos. Eu gosto desse desenho. Eu também gosto. É legal. Netas, mas assim. A importância de você estar acompanhando o seu filho. John Piper vai dizer que quando nós chegarmos ao céu, a nossa desculpa pra falar que a gente não tinha tempo, Deus vai pegar, tipo... Tem um programa que chama To Time no computador, que você olha lá quanto tempo você passou no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Daí John Piper fala que Deus vai pegar isso, eu tô parafraseando o que ele fala, e vai mostrar, você não tinha tempo pra orar, não tinha tempo pra falar comigo, não tinha tempo pra jejuar. Calma aí, deixa eu pegar. Quantas 1000 horas você tem aqui nas redes sociais? Aqui, ó. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. E com os filhos é a mesma coisa. Eu não tenho tempo. Cara, se você não cavar um tempo, você nunca vai ter. Vamos lá, voltamos pro filme. Então, a importância de você estar acompanhando seus filhos, entender o que está acontecendo. O que eles estão assistindo. O que eles estão assistindo. E eu gosto de assistir um filme com eles e quando acaba o filme, fala, legal, o que você toma de lição? É batata. Então ele já sabe que ele tem que prestar atenção para me pegar. Vamos lá. As incursões sutis são perigosas. E vamos lá, começou o filme, sei lá, primeiros 5 minutos. A gente começou ali, o Super-Homem tá apaixonado pela Lois Lane, eles vão casar, o cachorro fica meio triste, ele tá no parque brincando, ele tá com ela lá, o Super-Homem e a Lois Lane, e o cachorro vai triste caminhando. Ele passa por outros 2 cachorros. Não sei a raça, que eu sou péssimo pra isso. Mas ele passa por outros 2 cachorros. E quando ele passa por esses 2 cachorrinhos, eles estão falando, os cachorros falam no filme, daí eles falam assim pra ele, não fica triste não, isso é normal mesmo. Daí um dos cachorros fala assim, desde quando a fulana começou a namorar a outra fulana, elas também ficaram assim comigo. E rapidamente passa um frame onde tem 2 mulheres conversando, tipo flertando uma com a outra. E depois corta e vai pra frente.
Cara, como isso é perigoso. Talvez meu filho não tenha se atinado para aquilo naquela hora. Mas o que aconteceu? A memória vai ficando. O que ele escutou, a imagem passando rápida. Como você vai explicar para uma criança... E criança tem uma... Sim. Né, eles absorvem muito rápido. Como você vai explicar para uma criança de 5, de 6 anos o que é isso já? O que é a homoafetividade? Porque ele entende que é homem e mulher é mulher. Ele entende. Isso é bem claro, a gente vai falando dentro de casa, entendeu? Vai chegar um momento que eu vou precisar explicar para ele, falar, enfim, mas agora não é o momento. Eu não quero que as etapas dos meus filhos sejam queimadas. Entendi. Então, hoje na escola, quando a gente vai procurar a escola para matricular eles, eu, meu irmão, minha irmã, a gente procura qual que é o viés da escola? Tem religião? Aí é cristã. Cristã o quê? Católico? É cristã evangélico? Se for cristão, cumpre os padrões judaico-cristão? Princípio, Tem os valores. Tem os valores? Tem um dia do pai? Tem um dia da mãe? Dos pais, das mães? Tem. Então aqui eu vou colocar meu filho. E a gente vai cuidando tudo. Tudo que ele fala, a gente vai pegando. Buzz Lightyear, que estreou há tempos atrás aí, também tem uma cena de casamento homossexual, cara. Ou seja, vai sendo forçado. Então, pai, qual que é a sua responsabilidade? É estar presente com o teu filho. Sabe? Pra isso aqui, ó. Isso aqui quer roubar os nossos filhos da gente. Verdade. E a cabecinha da criança... Quer tomar... Eu tava lendo uma pesquisa aqui, como a gente cuida muito de casais, de filhos de crianças. Tava lendo uma pesquisa sobre como as crianças não têm mais paciência. Você viu que antes a gente tirava foto, era em papel, ficava lá, Sim. você tinha aquela coisa, depois virou para foto digital. Hoje, as pessoas mais jovens aí que casam, a garotada, meus amigos, não tem mais álbum físico, é só álbum digital. Virtual, pô, digital. Legal, tal. É válido, a gente tem que acompanhar. A gente pensa ecologicamente também falando, enfim. A gente entende tudo isso. Só que daí depois eram as fotos que a gente postava. Hoje não são mais fotos, hoje são stories. E esses stories são temporários. O que eu entendo como isso pode ser... mas isso aí tá viajando. É a leitura que eu faço. É mostrando que a nossa vida cada dia vai ficando mais sem sentido, que cada dia ela é mais passageira, cada dia não tem mais aquela base sólida, que ela é superficial. É isso que eu vou entendendo. Então, a pesquisa falava que as crianças não conseguem mais assistir um filme, não conseguem mais assistir, porque elas ficam naqueles stories. Ansiosa. Por isso que a gente fala depressão, vem rápido. A minha mãe é psicóloga, ela às vezes fala de casos de crianças que passam lá e falam, uau, surreal, como isso acontece? Que peso é esse? O que está acontecendo? E você falou algo que eu lembrei, que eu fui até o cartório e deixei o carro no estacionamento, que eu sempre costumo deixar no centro da nossa cidade, aqui em Guarulhos. E daí cheguei lá, né? Já conhece, né? O manobrista lá que toma conta, tal. Daí depois cheguei na volta, retornei, fui pegar o carro de volta, dali falando, né? Porque o tempo, né? Chove aqui em São Paulo, tá doido o tempo. E daí ele falando, nossa, o tempo tá estranho, né? Parece que tá. Eu falei, realmente o tempo. Daí eu falei da Bíblia, eu não, né? Falei, Deus, né, fala sobre os tempos, tal, né? E ele fala até de abreviar, né? Parece que o frio tá tudo tardando, né? Falando ali com ele, daí ele falou assim, não, mas não é só isso não, porque as pessoas estão mais frias, estão mais geladas. Aí eu até falei sobre essa questão que você tá falando. Eu falei essa questão, por que acontece? Tá aqui, ó o que tá comandando. Tá aqui, fica direto, fica ali postando, as pessoas, os pais sentam com os filhos. Um aqui com celular, outro aqui com celular, o outro filho com celular, ele aqui, o outro com celular. Não tem tempo de qualidade com os filhos e a frieza já começa dentro de casa. Então, muitas vezes, passa o que você estava falando realmente. Realmente é o que passa, esse esfriamento das pessoas, porque desde a criança, imagina agora, tá ali, não tem aquele tempo de qualidade, não tem esse tempo que os pais ali acompanham, conversam, fica atento do que eles estão assistindo, do que eles estão vendo. Não, vamos bater um papo, vamos conversar, o que você entendeu sobre isso daí? O tempo de ensinar sobre sexualidade, porque quem tem o dever são os pais, não é a escola, não. Não é o Estado que vai ensinar para os nossos filhos, netos, o que eles têm, o que é, o que não é. Né? Os pais têm essa obrigação de ensinar. A terceirização da educação dos filhos é o que está acontecendo agora. É o pai que tem que ensinar, é a igreja que tem que ensinar, é o pastor que tem que ensinar, porque ninguém quer mais se responsabilizar com aquilo que tem nas mãos.
Porque joga para todo mundo, joga para o pastor, joga para o professor, joga para a escola, joga para o presidente, joga para o governador. Quando nós somos omissos, nós pagamos o preço. A vida vai cobrar o preço. Sim. Sabe, eu vou usar a gíria, né? Passar pano. A gente vai vivendo num tempo que, sabe, você fala assim, pô, ó, o seu filho tá usando droga. Daí você é pai. Não, meu filho não tá usando droga. Mas no fundo você sabe que seu filho tá usando droga. Ó, seu filho tá com um problema assim de jogo. Não, meu filho não tá com problema de jogo. A gente começa a ver, a gente não quer acreditar naquilo. E vai passando pano, vai retardando. Quando você vai resolver, consegue resolver? Consegue. Mas já tá muito grande, tá muito extenso. Porque a gente não aceita, não quer se responsabilizar, não quer se indispor. Sabe, esse mundo de omissão dentro da igreja, dentro dos lares, cara, destruiu. Aquele que sabe o que é correto e não faz, peca. Então tá muito dentro dessa omissão. Tá totalmente dentro disso. Então, assim, é necessário, Samu, que a gente se responsabilize com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe, os seus filhos, até uma certa idade, são responsabilidade sua. Eu lembro que meus pais falavam assim pra mim, falavam assim, ó, se eu tiver com 30 anos, tiver dentro da minha casa, você vai ter que me respeitar. Se você não me respeitar, eu vou te arrebentar. Minha mãe falava assim, você pode estar maior do que eu vou te arrebentar. E sabe, a gente... Cara, hoje minha mãe e meu pai ainda falam, a gente às vezes quer retrucar, mas... Cara, você não consegue, tipo assim... Aquela, né, você fala, pô, não concordo com isso. A gente fala com amor, tudo. Tem hora que você tá nervoso, mas você não consegue dar aquela espanada. Pô, eu vejo, cara, às vezes... Filhos batendo em pais, cara. Eu vejo coisas surreais. Desonrando, né? Que os isso pais. É bíblico. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro princípio com promessa. Primeiro com promessa. Isso. É o primeiro com promessa, cara. Então, assim, quando você não honra o seu pai, quando você não honra a sua mãe, você vem aí, sua vida se abrevia. E por falar em honra, rapidinho aqui. O Espírito Santo trouxe a lembrança, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele traz a lembrança aquilo, né? Que você já conhece e você esqueceu por um momento, mas às vezes ele traz à tona. Eu estava até falando para meus filhos, eu lembrei quando eu trabalhei, né, meu primeiro trabalho, né, e meu primeiro serviço e meu primeiro pagamento. E eu recebi meu primeiro pagamento. Aí quando eu recebi meu primeiro pagamento, eu fui e dei para os meus pais. Uau. Aí meus pais, mas filho, é o seu primeiro pagamento, filho, pode ficar para você. Eu falei, não, eu quero dar para vocês. Vocês me deram tudo. Eu ainda vou ficar em dívida. Eu sei que eu nunca vou pagar dívida para vocês do que vocês foram e é para mim. Mas eu quero abençoar vocês. Uau. O Espírito Santo me trouxe essa lembrança, porque depois ele veio falando o caminho depois tomado, chegado até aqui, né? Muitas coisas têm a ver daquilo que foi plantado e de honrar os pais. Então, esse princípio, já deixa para os seus filhos. Quando o primeiro pagamento dá para os pais. Aí, molecada. Também, tá vendo? Isso vai ficar gravado, né? Eu vou mostrar para vocês, hein? Tem um mistério, tem um segredo abençoador. Né? Aí, essa é a questão de honrar. Mas assim, cara, o segredo do capitalismo é abençoar os outros. Você entende isso? Vale mais dar do que receber. Então, assim, e agora vamos espiritualizar. É o que você falou. Quando você honra, você é honrado, cara. Quando você desonra, você não recebe nada. E são os lugares onde vai chegar que você, por exemplo, você tá aí falando um espetáculo. Cara, eu falo show, né? Show. É destaque show! Toa que é destaque show. Mas show de bola, vamos lá. Não, mas destaque show. E, enfim, em relação do preparo que você tá... Vocês já projetaram, você e a Fernanda entenderam o propósito de Deus, né? Ali o caminho que Deus tem para vocês, os filhos, dentro do talento que possivelmente Deus vai usar, que Deus usa através dos talentos e tudo mais. Essa questão, essa importância de entender tudo isso daí é o que vai delinhar depois, porque você falou aqui também em questão de memória, isso é importante, a questão da memória das crianças, as crianças têm muito disso, né? Elas guardam as boas lembranças, as más lembranças, infelizmente, também. Mas a importância dos pais em colocarem em relação a tudo isso, delinhar, cuidar, proteger, essa função. E é uma função que muitos estão abrindo mão. Às vezes eu passo num barzinho, não sei se você já viu, a gente olha assim de longe e percebe.
Tá ali a mãe com o menino pequeno. Rapaz, aquilo me dói o coração, porque possivelmente, ou a avó não quis ficar, não, você que teve um filho, agora se vira, e aquela coisa toda. Quer dizer, uma coisa totalmente, totalmente assim, desviada, vamos dizer, do caminho. E a gente está vendo muito isso nos dias de hoje. Tá uma calamidade, vamos dizer assim, grande em relação à liberação das drogas. Liberação das drogas, não. A evolução, né? Infelizmente, o crescimento. O doutrinamento de erotização, fala assim, né? Eu acho que isso está muito. Hoje você vê. Cara, eu moro ali no Cocaia. Tem umas festas ali perto, às vezes o pessoal solta som. Fluxo, né? O fluxo. Misericórdia. Então, assim, não é perto de casa, mas vocês conseguem escutar. Existem letras ali. Misericórdia. Não é pra quem é cristão. Então, essas músicas com a criança ali pequena, não tem nada a ver. Sabe, eu vejo às vezes as crianças, as mães no TikTok ali. Cara, nem TikTok eu tenho. Posso ser tiozão, mas nem TikTok eu tenho. Acho que já tem tanta coisa, mas enfim. TikTok que tá na onda aí, tudo. Assim, não sou contra quem tem, enfim. Mas eu acho que a gente vai perdendo muito tempo pra essas coisas. Mas o TikTok ali que tá em alta e tal, como mostra a criança se erotizando, a mãe ensinando as crianças a rebolar, dançar um funk, vem aqui e tal. Cara, isso é uma dificuldade. Às vezes os meninos estão em casa, ele passa uma musiquinha de TikTok, já estão meio que dançando assim. Como aprende? Mas assim, aonde tá? Aonde tá, rápido, cara? Né? Aonde tá? Você escuta isso? É na escola, é aqui, é numa festa, é na rua, é na TV, eles são massivamente atacados pela internet, passa comercial. É muita informação. E eles vão absorvendo muito rápido. Então, isso vem destruindo as nossas crianças. Qual que é o papel do pai, cara? Meu irmão tem as meninas lá. E ele é chato com isso. Ele fala, não pode. Daí até a pequenininha dele, que é a Terrível Louvores, que eu falo. Ela fala, pai, eu não falo desenrola... como é? Desenrola, bate, joga de ladinho, não. É desenrola, bate, chama o Jesusinho. Tentar, né? Dar uma aliviada aí. Mas eu vejo assim... Eles, né? Ele falando com as filhas dele. Porque é mais isso, né? Porque a sensualização e como ele pega em cima disso, a sensualização das crianças. Tem duas meninas e um menino. Agora um menininho. E um menininho. E assim, a gente vê isso, cara, e eu vejo... tá no nosso dia a dia, a gente vê como é difícil cuidar, como é difícil educar, como é difícil lutar contra essa militância que vem, entendeu? Mas Jesus Cristo é a nossa bandeira. A gente fala, até alguns falam, mas isso já não está escrito, isso já não é para acontecer. Tal. Gente, está escrito, vai acontecer, está acontecendo. Mas o que a palavra também diz? Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Né? Então nós temos que sempre estar renovando a nossa mente. A gente sempre está buscando. Porque a palavra diz que tudo, né, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for justo, tudo que for honesto, é isso que pensais. Então a gente tem que praticar o bem. Exatamente. Romanos 12:2. Não é isso? Não vos conformeis. Não. É isso. Você que tem uma vida boa, agradável, uma vida perfeita, você não pode se conformar. Quando eu falei no gerúndio, o que é o gerúndio? É acontecendo, entendeu? Tá indo, tá andando, tá progredindo, tá acontecendo. Já aconteceu, não aconteceu ainda, mas tá acontecendo. Então a educação nossa é essa. Sabe, a gente não consegue falar educar, pô, já era, entendeu? Eu vejo minha mãe hoje com os meus filhos, e a avó sempre fala aquela frase literal de vó, né? Não, já eduquei vocês. Agora os netos eu posso estragar. Eu só assim. Não vem com história, eu vivo mesmo. Então, e assim, aí. Mas os papéis é do pai, não é do... Não são outra dos avós. Coisa que tem uns transferindo, né, também. É demais aquilo que a gente falou lá. Eu vejo os avós com netos, netinhas. Isso me corta o coração de todos os lados. Quando os pais existe algum tipo de privação, ou de verdade, assim, não teve como. Ficaram com os avós? Legal. Agora, por omissão dos pais, tá aqui pro filho ir pra um barzinho, pra menina... Meu Deus do céu. Gente... Sabe, eu não sei como tem pessoas que abandonam os filhos. Eu não me cabe no coração, assim, sabe? Eles são preciosos.
Você é pai, eu sou Os pai. filhos são herança. É você abrir mão daquilo melhor que Deus colocou na tua vida. E Deus não vai te dar algo que você não consiga carregar. É a palavra e é real, é verdadeiro. Então nós temos que entender isso, Samu. Nós temos que a nossa educação, os filhos que nós estamos é pedir para Deus. O que eu peço para Deus? É entendimento. É quando eu dobro meu joelho e falo, Senhor, me dá saúde, sabedoria, para que eu possa guiar os meus filhos. Me deixa ver eles crescer. Abençoa as nossas famílias. Me ajuda a dar a plataforma para eles que meus pais não conseguiram. Porque se eu já consegui dar um passo a mais do que o meu pai, e eu quero que o meu filho dê mais 2, 10 mais passos do que eu, é o natural. E os pais vão ficando felizes, porque o legado está em ascensão, está em crescimento, entendeu? Então é isso que a gente pede para Deus. Alguns, como até você falou aí, de colocar os filhos, né, numa escola tal, cristã. Às vezes nem todo mundo tem essa oportunidade de poder estar escolhendo uma escola mais qualificada, uma escola que prima mais em relação dos valores, princípio e tudo mais. Mas também fica aqui a responsabilidade que mesmo, meu filho vai, né, vai para uma escola ali do Estado, ou de repente fica vulneráveis a todas essas questões que a gente falou aqui, que realmente prejudica e veio mesmo para tentar destruir a família, destruir as crianças. Mas é essa a questão. É mesmo que o filho vai ali, ele não vai ser contaminado se tiver aquela educação dentro de casa, se tiver aquela qualidade, se tiver os princípios, se tiver uma leitura da palavra de Deus, um ensinamento, uma conversa, um diálogo, trazer sempre os filhos bem próximo para ele entender que a proteção está ali com os pais, que os pais realmente sabem, que cuidam e tudo mais, para não poder, né, para não se perder nesse meio aí que está tenebroso, terrível. Assim, meu filho vai fazer 7 anos, já combinei com ele. Hoje a gente vai começar a ler a Bíblia. 1 capítulo, 2 capítulos, eu vou ler toda noite com ele. Quando não já é a nossa estratégia. Ou seja, você que é pai, igual você falou, eu tenho algumas privações. Normal, isso é normal. Coloca teu filho na igreja. Insere ele na igreja, insere em outros ambientes. Os estudos dizem que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor, certo? Então, as 5 pessoas com quem mais você anda são as pessoas que mais te influenciam. Para trabalho, para personalidade, para decisão. Meu amado, as pessoas que precisam influenciar os nossos filhos somos nós. A primeira influência tem que ser dentro de casa. Depois você vai, sim, levar para uma igreja, levar para uma escola, tudo, enfim. Mas não coloque a tua falta de condição como uma desculpa para você perder o seu filho, porque é tudo isso que o diabo quer. Verdade. Realmente, a condição... e Deus, sobretudo, é o Deus da provisão. É o Deus que nos dá a condição, é o Deus que nos dá a sabedoria, porque a sabedoria desce do céu, ela vem do alto, desce do céu. A sabedoria é uma dádiva que Deus dá. E a importância de buscar também em relação à sabedoria, através, né, do Espírito Santo de Deus, ali orando, pedindo a Deus, dando estratégia, porque muitas vezes a gente pais usam de estratégia. Às vezes o que não funcionou, meu pai usou isso daqui, mas com meu filho não é a mesma coisa. A questão aqui interessante, que a gente até teve uma live, que a gente bateu um papo também muito legal, e a questão desse discernimento, né? Dessa relação em questão de como a questão de regra e princípios, a diferença de regra e princípios. E eu lembro que você falou que regra ela não funciona para todo mundo, mas o princípio já é inegociável. Inegociável. As regras elas podem mudar durante o jogo, mas os princípios são inegociáveis. Quando você negocia princípio, você abre mão de quem você é. Quando você abre mão de quem você é, amanhã você já não se reconhece. Show. Isso aí... Se você não se reconhece, seus filhos não vão se reconhecer. Porque eles têm que ver Deus na sua vida. Para eles saberem que ele tem um pai terrestre, ele tem um pai celestial. E eles conseguem enxergar a vida dele em você. E muitos não batem no peito como Paulo, sede imitadores. Samu, isso aí é loucura. Né? É isso. E aí, ó, vem cá, me imita. A gente tem que ser assim em casa. Filhão, aqui, ó. Imita. Exatamente.
Imita como homem de Deus, a mãe como uma mulher de Deus. Me imita. Você já viu o pai xingando a mãe? Já viu o pai brigando com a mãe? Já viu o pai sendo mal educado com alguém? Que criança tem, né? Querer jogar depois. Mas você já viu isso? Não, nunca vi. Então você não deve fazer mais. Já viu o pai ser mal educado com alguém? Não, então você não deve fazer assim. E você tem que liderar por exemplo. Você tem que educar por exemplo. Entendeu? Sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. A gente tem que imitar. É muito ruim aquilo lá. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é péssimo. Isso é horrível. Isso é péssimo. Sem compromisso nenhum. Isso aí é do jeito que der, deu. Sem envolvimento, é isso mesmo. Deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar. A lá Martinho da Vila. Ela Então, isso não é legal. Isso não é legal. O que eu quero deixar assim nessa noite fixo, assim. Deixar essa noite explícito, vamos dizer assim. É que você pode transformar a vida do teu filho. É que você pode transformar o teu lar. É que você pode mudar as atitudes do seu filho. Amém. Quando você vê Deus na sua vida, quando você se responsabiliza, quando você entende aquilo que Deus quer. Ah, não sei o que meu filho quer, não sei para onde meu filho vai. Dobra o teu joelho e Deus vai revelando. Sabe, as revelações que eu tenho hoje dos meus filhos, meus irmãos também começam a ter pelos filhos dele, meus irmãos também têm. Entenda isso, Deus vai falar com você. Deus vai entender com você e Deus vai te dar força, sabedoria. Vou me apropriar de uma frase que um pastor amigo meu fala: onde Deus aponta, ele paga a conta. Não se preocupa. Talvez, meu filho vai ser um cientista. Ora por isso. Meu filho vai ser um astronauta da NASA. Ora por isso. Meu filho vai ser um jogador de futebol. Ora por isso. Onde Deus aponta, ele vai pagar a conta. Meu filho vai ser um pregador que vai... Ora por isso. Rapaz, tremendo. Não pare, não retroceda. É o que eu falo. Não desista da tua família. Porque o diabo quer que nós desistamos da nossa família. E a gente não deve fazer isso. Nunca abandonar. Nunca abandonar. Nunca. Olha... Foi aqui, eu acho que... Eu ia até falar pra você, deixa aqui se fosse pra dar uma mensagem agora, você já deu. Você já adiantou aqui. Eu queria agradecer muito, muito mesmo, Anderson. A gente fala Anderson, Samuca, porque a gente é de longas datas. Pode a gente tá em casa, E eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Você ali deixou... E hoje, né, você também estaria ali com seus filhos, mas reservou esse tempo aqui também pra estar e bater esse papo. E eu desejo, assim, que Deus continue abençoando grandemente, tá? Dentro daquilo que Ele já tem colocado na sua vida, juntamente ali com a Fernanda também. Que Deus, o que Ele tem falado sobre a vida do Arthur, também ali da vida do Anthony, que Deus é fiel, Deus ele cumpre com o que Ele fala. Então aqui eu desejo toda sorte de bênçãos, né? E eu acredito que muita gente aqui, gente, nesse bate-papo aí, compartilhe, gente. Esse papo aqui é para abençoar a sua vida, é para entrar dentro da sua casa, talvez destravar aí algumas travas aí que estão na cabeça, ou achar, ou até mesmo querer desistir, né? Não desista da tua família, não desista dos seus filhos, porque vale a pena. Amém, Samuel, agradeço. Você, a Ruth. Eu chamo de crianças, mas os meninos estão maior que eu. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Mas vocês sabem o amor que eu tenho por vocês. E estar aqui é um privilégio. Que nós somos um em Cristo. Muito feliz mesmo que o Destaque Show seja bênção para entrar nos lares e transformar as famílias. É isso que eu profetizo na tua vida. Que você continue sendo esse ponto de convergência. Que eu falo, quando chega aqui muda. Porque as pessoas veem Deus na sua vida e mudam para melhor em nome de Jesus Cristo. Então que você possa acelerar o processo da vida das pessoas. Deus continue te dando sabedoria e inteligência e que você flua de maneira sobrenatural. Obrigado, família Destaque Show. E tamo junto. Glória Se a Deus. Deus quiser, a gente volta. Volta sim. Vai ter a volta. Um papo muito bom aqui. Haverão outros papos aí. E com certeza será chamado, solicitado. Legal. Gente, obrigado. Você que ficou até aqui, assistiu. Compartilha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Né? Aqui é um canal, é um podcast para abençoar a sua vida. Tá bom? Brigadão, tchau. Brigadão, Anderson. Valeu, Até Samu. a próxima, se Deus quiser. Show, valeu. Tchau. Tchau.